alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é relato de viagem. Vamos produzir um relato. Antes de seguirmos para as orientações, eu quero que vocês vejam mais um relato feito por uma membra da família Klink, Tamara, uma das 3 irmãs, filhas do Amir Klink. Mas mais do que os icebergs que fazem com que a gente se sinta pequenininho, o mar muda de temperatura e começa a cada vez ficar mais sólido. Quando eu e minhas irmãs éramos crianças e fomos para a Antártica a primeira vez, minha mãe falou que a única obrigação que a gente teria na viagem era de fazer diário. Dessa vez, fui eu que coloquei o desafio para minha mãe de fazer diário, só que em vídeo. Ficamos distantes do Cabo Horn, que é aqui. Estamos entrando no canal de Beagle com tranquilidade e terminando a travessia do Drake. Não é legal? Essa viagem não seria como as outras 14 viagens que ela fez para a Antártica, porque dessa vez ela foi para o Mar de Weddell. Mar de Weddell é uma região da Antártica que é muito difícil de chegar, porque tem muito gelo e os navios que vão para lá tem que ser navios quebra-gelo. Inclusive, existe um famoso navio chamado Endurance que ficou preso lá e naufragou com um cara chamado Shackleton. Muito famoso, vou pôr aqui a referência. Confiantes, os 90 passageiros se encontraram em Ushuaia para embarcar no navio quebra-gelo russo Captain Klebnikov. Com essa vez, já saí de casa sabendo que seria possível ver o pinguim imperador de perto. Eu gostaria muito, mas nunca vi um pinguim imperador de perto. Eles ficam em lugares bem remotos e onde é bem difícil acessar com barcos normais. A minha mãe, que é expert em Antártica já, também nunca tinha visto. E essa chance que a Quark deu pra ela, eu faço questão de compartilhar com vocês. Lembra de se inscrever no canal e me conte o que achou aqui nos comentários. Olha o porta-salva. Dentro dele ele tem provisões que podem atender a eventual caso de necessidade, mas não vamos falar que tipo de necessidade, porque não é o caso, uma vez que nós estamos no meio do Drake. Dois dias e meio da travessia do Drake. Tá certo que no começo, quando fala que é Drake, as pessoas ficam um pouco assustadas e dão uma desaparecida das áreas comuns do navio. Enquanto isso, são organizadas apresentações no auditório. Mas qual é a graça de fazer uma viagem mais longa e mais arriscada para chegar nesse lugar? Não é uma viagem de ticket, com ingresso comprado, onde o show já está previsto. É uma viagem de dúvida. Aconteceu o episódio do Shackleton, nós também corremos o mesmo risco da temperatura cair vertiginosamente e nós ficarmos ali presos. No terceiro dia da viagem, entramos no Golfo de Erebus e Terror, uma área completamente cercada de grandes icebergs tabulares imensos. Com a potência de 24 mil cavalos por motor, os 2 motores funcionando plenamente, a gente conseguia vencer até 2,5 metros de parede de gelo se preciso. Ele tem a proa abaulada. Ele sobe na placa de gelo e é o peso do navio que faz com que o gelo se rompa e vá abrindo a passagem na nossa frente. Estava ventando demais, nós não pudemos desembarcar no mesmo dia. No dia seguinte de manhã, também ventava muito. Foi então que a tripulação armou os helicópteros e pudemos sobrevoar o navio e olhar o entorno daquela região onde nós estávamos. Dava para ver Snowy Island na distância.
No outro dia, nós decolamos até Snow Hill, num base camp montado pela equipe da Quack. Faltava cerca de 1 milha. Se tem uma coisa mágica no ser humano, é realizar os seus sonhos. Estaria então a colônia de pinguins. Na volta para Ushuaia, o Drake, por coincidência, estava tranquilo. Acho que muito do Drake é uma certa lenda, mas eu posso dizer que dessa vez, um Drake calmo novamente. Fazer essa viagem é uma experiência que pouquíssimas pessoas no planeta poderão viver. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrem de se inscrever no canal, deixar seu like e o seu comentário. Obrigada, Quack, pelo convite e a minha mãe por topar o desafio de fazer o diário em vídeo. Até a próxima, câmbio e desligo. Bom, e aí? O que acharam deste relato de viagem? Bem interessante, né? Bom, então agora chegou a vez de vocês fazerem um relato de viagem de vocês. Contarem, obviamente, né, uma viagem que vocês tenham feito e que tenham vivido alguma experiência que seja interessante. Bom, então eu vou ler para vocês aqui as instruções que estão nas páginas 90 e 91 do módulo 2. Relato de viagem. Neste capítulo você leu o relato de viagem Namíbia e conheceu as principais características desse gênero. Agora é a sua vez de colocar em prática tudo o que estudou. Para isso, você vai criar um relato com base em uma experiência de viagem que já viveu ou em um passeio marcante feito em sua própria cidade. Então, não necessariamente precisa ser uma viagem que tenha feito, pode ser um passeio dentro da cidade de São Paulo mesmo. Pense em um acontecimento interessante que pode ter momentos de aventura, desafios ou superação. Lembre-se de que o seu relato de viagem deve chamar a atenção e despertar a curiosidade do leitor. Seu relato será publicado juntamente com os textos dos colegas no blog da turma. Assim, vocês podem divulgá-los para a comunidade escolar, familiares, amigos fora da escola também. Para planejar o relato de viagem, então prestem atenção que agora é a hora importante, o planejamento. Primeiro, atente-se aos principais elementos que devem ser pensados para a produção do seu texto. Objetivo da viagem ou do passeio, então, principal aí. Objetivo da viagem ou do passeio. Qual foi o objetivo dessa viagem? Será que foi uma viagem de férias? Foi uma viagem com a família para visitar um parente? Tá? Qual foi? Ou de uma aventura mesmo? Qual o objetivo dessa viagem? Experiências vividas, o que aconteceu, o que você aprendeu, o que você viveu nesses dias. Lugares visitados e suas características, muito importante caracterizar os lugares, as pessoas, para que o leitor consiga se ambientar dentro da sua história. Roteiro realizado, então, se você seguiu algum tipo de roteiro na sua viagem, é bom ser citado também. Bom, lembre-se de que o objetivo de um relato é o registro de impressões pessoais sobre lugares, pessoas e situações com os quais se deparou durante a viagem ou passeio. Escolha uma viagem que fez para algum lugar que foi marcante em sua vida ou um passeio especial. Se tiver, separe fotografias que retratem essa viagem ou passeio. Para auxiliar nessa produção, você pode pesquisar outros exemplos de relatos de viagem em revistas, sites ou livros. Caso seja possível, acesse o site 360 Meridianos. Eu consultei esse site, é muito legal, gente. Se vocês quiserem, só pesquisa no Google aí, 360 Meridianos, que vocês vão encontrar o site, no qual os amigos Luísa, Natália e Rafael compartilham suas experiências de viagens. Muito legal também.
Vamos colocar em prática. Depois de feito todo o planejamento, lido outros relatos de viagem, vamos colocar em prática. Após o planejamento, o texto produza seu relato. Para isso, siga algumas dicas. Inicie o seu relato, dizendo qual é o destino, o objetivo da viagem ou o passeio e quem estava com você. Relate os fatos na sequência que aconteceram e use adjetivos para descrever lugares, pessoas, sensações e sentimentos. Empregue verbos no passado e a primeira pessoa do singular ou do plural. Dê um título criativo para o seu título, para o seu relato. Tem que ter um título, gente, tá bom? Avaliando o relato de viagem. Ao finalizar seu relato, releia-o e verifique se você seguiu todas as orientações ou se algo ainda precisa ser corrigido ou melhorado. Lembre-se, é sempre interessante nesse momento que você peça para uma segunda pessoa ler a sua história. Quando alguém lê o que a gente escreveu, essa pessoa tem uma visão diferente da gente, certo? Eu escrevo muitas vezes, eu estou pensando em transmitir uma mensagem e quando a pessoa lê, ela recebe outra. Então, é sempre interessante para vocês alcançarem o que vocês querem que o leitor receba, peça para que outra pessoa leia e dizer para vocês o que achou, tá? Na sequência, verifique se há erros de ortografia, acentuação, pontuação e se você assinou o texto. Faça as correções necessárias. Por fim, reescreva a versão final do relato. Caso você não tenha fotografias da viagem ou do passeio, faça uma ilustração que represente esse momento. Blog de relatos de viagem. Então, essa parte é comigo depois, tá? Que é quando eu mando para as nossas mídias sociais e a gente forma os nossos textos. Então, sempre lembre-se, faça rascunho, avaliem o seu texto e depois dele avaliado, faça a escrita final. Verificação de desempenho. Escolhi uma viagem ou um passeio marcante. Produzi um relato de viagem com base nas características desse gênero. Avaliei meu texto e reescrevi fazendo as adequações necessárias. Colaborei na criação do blog da turma. Bom, lembrando sempre, se todas as respostas foram afirmativas, é porque você pode enviar a tarefa. Se tiver alguma negativa, é sinal que você precisa rever algum ponto e corrigi-lo. Professora, eu nunca fiz uma viagem e as viagens que eu fiz nunca me marcaram. Bom, se você fez uma viagem e não viveu nenhuma emoção, nenhuma, que eu duvido, que eu acredito que todos tenham, mas vamos supor que não, você pode citar uma viagem que você fez e usar um pouquinho aí de ficção e colocar elementos como se tivesse acontecido, o que você espera que tivesse acontecido nessa viagem, tá? Conte como se ele realmente tivesse acontecido. Se eu nunca fiz uma viagem, ou um passeio a qual eu posso fazer um relato, então eu vou criá-lo, lembrando sempre que eu tenho que contar como se eu tivesse vivido essas experiências, então o texto tem que estar em primeira pessoa, tá? Porque eu vivi, se não vivi, estou dizendo que vivi este momento, tá certo? Bom, finalizando aqui a explicação, vocês podem fazer também o que eu estudei para a gente finalizar o nosso livro aí, tá? Então, o que estudamos neste capítulo? Romance de aventura, relatos de viagem, estudamos verbos de elocução, estudamos a respeito dos personagens, os tipos de discursos, numeral, uso da vírgula, enfim. Tá? Então, os temas estão aqui. Lembre-se que para preencher esses quadros, vocês têm que voltar lá nos temas em que estudamos e olhar aqueles boxes coloridos, ok? Bom, então, na aula de amanhã, eu converso com vocês a respeito da finalização do nosso livro, fazendo as mais atividades, tá certo? Então, a data da entrega deste relato de viagem vai estar na descrição da tarefa. Um beijo para vocês, qualquer dúvida, perguntem. Beijão, tchau, tchau.